abrir as nossas Bíblias. O livro de Lamentações. Graças a Deus. Lamentações. Lamentações de Jeremias. Dando continuidade à nossa série, A Noite da Alma. Na semana passada nós paramos no versículo de número 41. Vamos iniciar hoje o versículo de número 42 do capítulo de número 3 de Lamentações. E hoje nós queremos ministrar um sermão chamado O Caminho para o Céu. E nós estamos vendo aqui no livro de Lamentações é justamente esse caminho para o céu se cumprindo. Quando nós meditamos em 1 Coríntios capítulo 11, nós aprendemos que a Bíblia diz que nós que somos filhos de Deus não seremos condenados com o mundo. Mas então como fazer? Uma vez que nós não vamos ser condenados com o mundo, mas muitas vezes ainda estamos errando, falhando e ainda estamos resistentes em fazer a vontade de Deus. Então o que fazer em relação a isso? A disciplina do Senhor. E o que nós vemos no livro de Lamentações é essa disciplina de Deus para com o seu povo, aonde Ele vai cumprir o juízo que Ele havia predito muitos anos antes pelo profeta Jeremias. Ele havia predito muitos anos antes do que Ele faria com aquele povo se ele continuasse rebelde. Mas perceba, meus irmãos, que o juízo de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos, sempre é cheio de misericórdia. É isso que nós vemos na nossa vida, é isso que nós vemos na vida dos irmãos que vieram antes de nós. Nenhum era perfeito, mas todos nós fomos aperfeiçoados em virtude das dificuldades que passamos. Antes da gente ler esse texto que nós vamos meditar, eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo no livro de Atos, capítulo 14. Estamos falando essas coisas só a nível de introdução. Atos capítulo 14, versículo de número 22. Fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Mais uma vez, nós agradecemos. Mas também te rogamos, Senhor, que o Senhor nos abra a porta à palavra. Torna, meu Deus, a tua palavra compreensível à nossa mente. Nos ajuda, meu Pai, a entender os teus oráculos. E dai-nos força para pôr em prática na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele volta às cidades e ele está exortando. A palavra exortação significa aconselhar o amor. E ele está aconselhando aquelas pessoas com muito amor. Em algumas traduções, exortação é também traduzida como motivação. Você vai motivar a pessoa. E Paulo está dizendo: vou dar uma motivação para vocês hoje. Você vai chegar lá no reino dos céus, mas vai ser depois de muita tribulação. 1 Pedro, nós lemos a mesma ideia, quando Pedro diz que o juízo já começou e começou pela casa de Deus. E se o justo se salva com dificuldade, imagine o que Deus tem reservado para o ímpio e para o pecador. Essa é a nossa realidade, essa é a realidade das Escrituras. Embora muitas pessoas tenham tentado apagar essa realidade ou maquiar essa realidade, criando uma ideia de que as dificuldades na vida do cristão são passageiras. E não são. As dificuldades na vida do cristão são constantes.
Você pode mudar de uma dificuldade para outra, mas você vai estar sempre em uma luta muito grande. Essa é a realidade das Escrituras em relação à nossa vida. O Senhor Jesus deixou de maneira clara que todo aquele que quisesse ser o seu discípulo precisava fazer 3 coisas: renunciar tudo, tomar a sua cruz e seguir em direção à morte. Esse é o convite de Jesus. Por isso, meus irmãos, quando nós lemos o livro de Lamentações, muitas vezes nós parecemos que estamos lendo um livro que só fala de sofrimento, só luta, mas na verdade, meus irmãos, esse é o retrato da realidade da vida do cristão. Antes da gente começar a falar de determinados pontos, vamos fazer uma ligação com o que a gente falou na semana passada. Na semana passada, no versículo 39 desse capítulo 3 de Lamentações, nós lemos: porque se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Então, do que a gente se queixa? A gente se queixa do nosso próprio pecado. A gente não fez as coisas certas. A gente muitas vezes nós não estamos fazendo as coisas da maneira certa. Então, do que a gente está se queixando? Muitas pessoas às vezes estão dizendo: eu queria tanto mais de Deus. Sim. Quantas horas você está lendo a Bíblia? Quantas horas você está orando? Quantas horas você está ajudando o seu semelhante? Sabe, meus irmãos, a salvação, bem como todas as dádivas de Deus, não são pelas obras da gente, mas com certeza as nossas obras agradam a Deus. Com certeza as nossas obras testemunham da nossa fé. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas a fé delas é morta. Por quê? Porque não é testificada através das obras. Foi um determinado pastor, se eu não me engano, Jonathan Edwards, que disse: tudo aquilo que eu falo será em vão se eu não confirmar através das minhas atitudes. Falar de amor é fácil, difícil é amar. Falar de perdão é fácil, difícil é perdoar. Falar de compromisso com Deus é fácil, difícil é ter esse compromisso com Ele. Por isso, de que nós nos queixamos? Dos nossos próprios pecados. Essa tem que ser a nossa grande queixa. Mas o Senhor diz: esquadrinhemos-nos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus dos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Sabe, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender. Sabe o que é que acontece antes de Deus derramar um grande avivamento sobre a sua igreja? O arrependimento. Foi predito isso muito antes, através de uma passagem lá em 2 Crônicas 7,14, é a inauguração do Templo de Salomão. Todo mundo estava em festas, todo mundo estava celebrando aquele templo e invocando a presença de Deus naquele lugar. Mas Deus avisa no versículo 13: olha, eu sei que vocês vão se desviar, eu sei que vocês vão fazer coisas erradas, e eu sei que eu vou ter que punir vocês, mas não se esqueçam do que eu vou dizer agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Perceba, mesmo naquele ambiente de festividade, onde as pessoas estavam despreocupadas com isso, Deus está dizendo: vocês vão se desviar, e essa é a forma de vocês se reaproximarem de mim novamente. É isso que a gente está vendo aqui. Muitas vezes nós sentimos que a mão de Deus está nos machucando forte demais, mas não é forte demais. É exatamente o peso necessário que a gente precisa para que a gente se corrija. Por exemplo, Jonas precisou 3 dias no ventre de um grande peixe para poder se arrepender. Você já imaginou, gente? O tamanho da dureza do coração do ser humano. Sabe, no primeiro dia eu creio que muitos de nós já estavam: Senhor, me arrependo. Tem gente que estava se arrependendo já no peixe. O peixe abrindo a boca, o povo já estava clamando.
Mas Jonas não, precisou ficar 3 dias lá dentro. Depois daqueles 3 dias ele diz: realmente eu fiz uma bobagem, Senhor, me ajuda. Sabe? É isso que a gente vê hoje em dia na nossa vida. E muitas vezes a gente sente que o Senhor não nos perdoou, mas a verdade não é essa. A verdade não é que Deus não nos perdoou. Ele nos perdoou sim, mas Ele precisa nos corrigir para que a gente não faça de novo. Porque o pai que ama o seu filho corrige, e Deus se apresenta na Bíblia como um pai amoroso, mas acima de tudo como um pai prudente, um pai que sabe fazer aquilo que é necessário na vida dos seus filhos. É como aquele pai que não liga para que se o filho está chorando ou não, mas se tem que tomar injeção, vai tomar injeção. Sabe, a gente tem que entender que existem determinadas coisas que precisam ser feitas na nossa vida. Perceba o tratamento de Deus na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu vou só ler aqui para vocês, quem quiser acompanhar comigo, o caminho que levou o apóstolo Paulo para o céu. Um caminho bem fácil, tranquilo, está lá em 2 de Coríntios capítulo 11. Ele diz o seguinte: eu ainda mais, a partir do versículo 23, em trabalhos, em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Esse foi o caminho que levou o apóstolo Paulo para o céu. Mas isso não foi o pior. O pior ainda estava por vir. E no capítulo 12 a gente lê, no versículo 7 do capítulo 12: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, Paulo passou por tudo isso e depois Deus ainda achou que era pouco e botou um segurança para Paulo. Que segurança era? Um mensageiro de Satanás, um diabo. Toda vez que Paulo queria se exaltar, o mensageiro de Satanás dava um tapa na cara de Paulo e Paulo dizia: tá vendo? Eu não posso me exaltar. É isso que levou. Foi assim que Paulo chegou ao céu. Por isso que hoje nós intitulamos esse sermão de um caminho para o céu. O caminho para o céu não vai ser fácil, o caminho para o céu vai ser difícil, em muitos momentos vamos achar que é impossível, mas graças a Deus que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Nós vemos todos os dias pessoas que querem fugir do sofrimento, e essas pessoas muitas vezes procuram a fuga dentro da igreja. Aqui não é lugar para as pessoas que fogem da cruz, mas aqui é lugar para as pessoas que carregam a sua cruz. Os cristãos são aqueles que carregam a sua cruz e que seguem a Jesus. Por isso, meus irmãos, sim, Deus te perdoou, mas sim, Deus vai te corrigir. Em um salmo está escrito o seguinte: Deus me castigou duramente, severamente, mas não me entregou à morte. Essa é a correção do Senhor na vida dos seus eleitos. A gente vê essa mesma atitude na vida de Jó. Quando Jó está servindo lá aos interesses de Deus, provar, e Deus está querendo edificar a fé de Jó, Deus dá uma ordem para o diabo. Ele diz: olha, você pode fazer tudo o que você quiser com Jó, com os bens, com a família dele, mas com ele você não toca. Depois diz: olha, você pode tocar, você pode trazer todo tipo de enfermidade para ele, sofrimento, mas você não pode matar ele. Não tira a vida dele.
Perceba, meus irmãos, como nós precisamos desse auxílio do Senhor. Porque, meus irmãos, se nós não formos corrigidos, nós vamos continuar errando. Se nós não formos corrigidos, nós vamos nos ensoberbecer cada vez mais. E essa é a grande graça de Deus na vida dos seus eleitos. Ele não somente os salva, mas Ele também os aperfeiçoa. Meus irmãos, como uma pessoa que não ama a Deus e que não ama o seu próximo vai se sentir à vontade no céu? Me diga. Como uma pessoa que gosta mais de um show de rock do que uma pregação vai se sentir bem no céu? Como uma pessoa que gosta muito mais de passar os outros para trás do que ser passado para trás vai se sentir bem no céu? Perceba que nós estamos sendo aperfeiçoados porque esse é o propósito de Deus. Nosso irmão João nos ensinou na carta aos Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 29, se eu não me engano, ele diz que nós fomos predestinados para sermos feitos à imagem de Cristo. Você e eu estamos lutando e padecendo todas essas dificuldades para que sejamos transformados. Aprendemos isso em Tiago capítulo 1. Fique feliz quando passar por todo tipo de tribulação, porque a tribulação produz perseverança, e essa perseverança ela precisa ter uma ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada faltosos. Por isso, meus irmãos, entender que precisamos da correção de Deus é o princípio do nosso arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, começa no instante em que nós reconhecemos que Deus é bom e nós não somos. Porque o que tem acontecido muitas vezes quando as pessoas passam por dificuldades é você dizer que Deus é ruim e que você é bom. Oh Deus, eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. É tanta luta. Deus, por que está fazendo isso comigo? Quando a gente entra num questionamento desse, a gente está dizendo inconscientemente que Deus é ruim e que a gente é bom. A gente não merecia. Olha, eu não mereço passar por isso. Você não merece? Você e eu merecemos muito mais. Muito mais. Mas pelas misericórdias do Senhor, Ele não nos coloca em provas maiores que as nossas forças. É isso que o apóstolo Paulo diz: nenhuma prova vem sobre nós que não possamos suportar. Todas as provas que o Senhor envia para nós são humanas, e juntamente com a dificuldade, ou com a prova, com a tentação, Ele manda também o escape. Por isso, meus irmãos, no versículo 43, ele diz: cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. De nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. É isso que muitas vezes a gente sente que o Senhor não está ouvindo as nossas orações. Mas quanto a isso, o Senhor Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Ele disse: olha, sabe como é que a gente tem que orar? Como uma viúva que mora em uma cidade, onde nessa cidade existe um juiz, e esse juiz, ele é iníquo. Iníquo quer dizer, dentre outras coisas, que esse juiz era perverso, ele era ruim. E esse juiz, ele não temia nem a Deus e nem aos homens. Esse juiz, ele se achava acima de tudo e de todos. Mas essa viúva, ela tinha uma causa na mão desse juiz, e todo dia ela batia lá na porta: julga minha causa. E todo dia eu dizia: palavra, eu quero saber de você, eu não temo a Deus, eu não temo aos homens. Mas ela todo dia batia lá. Teve um dia que o juiz não aguentou. Ele disse: olha, eu não temo a Deus, eu não temo aos homens, mas essa mulher me incomoda demais. Traz ela aqui que eu vou julgar a causa dela. E Jesus diz: se esse juiz iníquo julgou a causa daquela mulher que foi perseverante, quanto mais Deus não responderá às orações que assim também o foram. Então, quando nós lemos determinadas passagens na Bíblia, não significa que Deus é assim, mas significa que muitas vezes a gente sente que Deus está sendo assim. Muitas vezes a gente sente que Deus não está ouvindo as nossas orações. Por quê? Porque Ele não está respondendo nem na hora e nem do jeito que a gente quer. Então, por exemplo, eu estou com uma conta vencida.
sabe? Da Coelba. Senhor, paga minha conta. Senhor, manda a provisão. E aí, meu filho, chegou aqui um pessoal da Coelba e disse: aqui tem uma conta vencida, eu vou cortar a sua luz. Senhor, sabe? E aí meu irmão cortou a luz. Mas graças a Deus porque cortou a luz, porque um irmão foi mexer no fio sem querer, e se a luz estivesse aqui ligada, ele podia ser eletrocutado e morrer. Deus sabe o que faz. Quando não acontece determinadas coisas que a gente está pedindo, não significa que Deus não está ouvindo a nossa oração. Significa que Ele está ouvindo a nossa oração, mas que o que a gente está pedindo não faz parte do plano perfeito dele para a sua vida. O plano de Deus, sabe, muitas vezes a gente tem um entendimento muito equivocado acerca de oração. A gente acha que a oração muda a vontade de Deus em relação à nossa vida. Meus irmãos, entendam uma coisa: a Bíblia diz que Deus é imutável, assim como os seus decretos. Deus não muda, e a sua vontade muito menos. Mas então o que é que a oração faz? A oração muda ao homem. A oração não muda a Deus, mas muda o meu relacionamento com Deus. É por isso que nós devemos orar e orar cada vez mais. Não para que Deus faça o que a gente quer, mas para que a gente faça o que Deus quer. E isso só é alcançado através de oração, que é uma das maiores formas de comunhão que a gente tem com Deus. Por isso sim, ele diz: olha, vocês se encobriram. Ele está dizendo: Deus, o Senhor está se escondendo. É como se ele estivesse sentindo que Deus estava fazendo isso, tapando os ouvidos e de propósito não querendo ouvir os pedidos dele. Sabe? Por quê? Porque os decretos de Deus não mudam. Deus havia dito: olha, o meu povo vai sofrer, mas daqui a 70 anos eu vou trazer ele de volta. Ah, Senhor, traz a gente de volta daqui a 5. Não, é daqui a 70. Ah, Senhor, traz a gente de volta daqui a 20. Não, é 70. Ó, Senhor, traz a gente daqui a 50. É 70. Foi o que o Senhor disse: 70 anos é que o meu povo vai ficar no exílio, depois eu vou trazer eles de volta. Sabe, a vontade de Deus não muda, os decretos do Senhor são eternos. Se mudasse, Ele não seria Deus. Nós estamos vivendo tempos onde existem duas grandes heresias crescendo no meio da igreja. Uma dessas heresias é o que a gente chama de universalismo. Muitas igrejas evangélicas já têm abraçado essa teoria, que dizem que no final Deus vai salvar todo mundo. Um dos maiores evangelistas do mundo, se a gente pode chamar isso de evangelismo, foi um homem chamado Billy Graham. Não sei se você já ouviu falar dele, né? A maioria dos evangélicos já ouviu falar dele. Billy Graham, ele começou até direitinho, mas no final da sua vida ele se declarou como universalista. Ele acreditou que Deus iria salvar todo mundo. Mas se Deus vai salvar todo mundo, então por que Jesus falou tanto de inferno? Se Deus iria salvar todo mundo, por que no livro do Apocalipse diz que aqueles que não foram encontrados no livro da vida seriam lançados no lago de fogo, enxofre, a saber, a segunda morte? Perceba, meus irmãos, que os decretos de Deus são eternos. Ontem, uma pessoa veio conversar comigo e tirar uma dúvida, e essa pessoa veio falar a respeito de política. Disse: pastor, mas eu acredito o seguinte, que se a gente botar um monte de deputado e, sabe, políticos evangélicos, a gente vai conseguir ter um país muito melhor, e a gente vai conseguir ter um mundo melhor. Aí eu falei: então você não acredita na Bíblia. Como assim? Eu acredito. Não, você não acredita, porque a Bíblia está dizendo que as coisas vão piorar, e você está me dizendo que se botar evangélico lá, as coisas vão melhorar? Então é você que está certo ou é a Bíblia? Essa é a grande questão. Meu filho, se você botar evangélico lá, duas coisas vão acontecer: ele vai se desviar e vai piorar. Amém? Por quê? Porque os decretos de Deus não mudam. Os decretos de Deus não mudam de forma alguma, meus irmãos. Olha, Deus disse para Moisés: Moisés, ninguém desse povo aqui vai entrar na terra prometida. Aí Moisés disse: ah, Senhor, se o Senhor vai fazer isso, então eu risco meu nome no livro da vida.
Aí Deus olhou assim para Moisés: o que você quer, Moisés? Eu quero que o Senhor vá com a gente e me ajuda. E tá bom, Moisés, então eu vou com vocês. Mas você sabe quem foi que entrou na terra prometida? Daquele povo que desobedeceu a Deus? Ninguém. Só entrou os 2 homens fiéis, que foi Josué e Caleb. Até Moisés ficou do lado de fora. Não que ficou do lado de fora da salvação, mas ele não entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Por isso, meus irmãos, a gente precisa entender que os decretos de Deus não vão mudar. Não adianta você ficar de calundu, não adianta você fazer cara feia. Tem muitas pessoas que às vezes quando a gente está pregando ficam de cara feia. Graças a Deus, pregador não tem que ter medo de cara feia, porque se tivesse não pregava o verdadeiro evangelho. A mesma coisa é Deus. Deus não tem medo de cara feia. Deus não tem medo de crente que diz: ah, Senhor, se o Senhor não me atender agora. Eu conheci uma pessoa que disse assim, ela começou a ir para a igreja com a gente, eu e minha esposa, e disse assim: eu vou dar 3 meses para Deus. Se Ele não mudar a minha vida, eu vou para outra religião. Sabe? A gente tem que virar para uma pessoa dessa e dizer assim: não perca nem tempo, vá logo para outra religião. Quem é você para dizer que está dando tempo para Deus? Sabe? Essa é a ideia, essa é a grande soberba e orgulho espiritual de muitas pessoas. Achar que podem chantagear a Deus. Olha, Deus, se o Senhor não me abençoar, não dizimo mais, viu? Você acha que Deus está preocupado com isso? Olha, Senhor, eu vou dizer uma coisa: se o Senhor não abençoar minha família, eu nunca mais piso o pé naquela igreja. Deus está preocupado demais. Ele ficou super preocupado quando você disse isso para ele. Não, meus irmãos, é isso que a gente precisa entender. Quem precisa ser mudado somos nós e não Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas sabe quando é que a gente vai perceber isso? Quando a nossa mente mudar. Por isso que Paulo diz em Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que daí então experimenteis a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Agora continuando, como cisco, versículo 45: como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Sabe, meus irmãos, o profeta está sofrendo porque Deus está punindo, Deus está corrigindo o seu povo por conta da desobediência e da rebeldia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: esse sofrimento também se aplica a nós. Também no livro de Romanos, que nós aprendemos aqui, está escrito que nós somos levados ao matadouro como ovelhas mudas. Sabe? Todos os dias. O Senhor Jesus disse: olha, eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. É exatamente essa sensação que o povo está tendo. Ele está tendo a sensação: os inimigos de Deus são poderosos e nós que somos povos de Deus somos fracos. Eles fazem conosco o que a gente quer, o que eles querem. Mas essa é a vontade de Deus, porque é na nossa fraqueza que opera o poder de Deus e não na nossa força. Por isso que esse é o nosso sentimento, mesmo nos dias de hoje. Nós sentimos os inimigos abrirem a boca e praticamente nos consumindo. Nós vivemos num mundo onde os valentes, e quando eu falo valentes, não estou falando valentes segundo a Bíblia, mas estou falando valentes segundo o mundo. As pessoas violentas, por assim dizer, são as pessoas que levam vantagem, os inescrupulosos, os mentirosos, os hipócritas. Por isso que nós, na segunda-feira, no estudo bíblico lá na casa do irmão João, falamos acerca do que Jesus vai dizer lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, se eu não me engano. Tome cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque hipocrisia é algo que dá certo. Se você for uma pessoa hipócrita, a sua vida vai melhorar. Quando eu falo a sua vida, eu estou falando a sua vida material, a sua vida física. Perceba no trabalho, por exemplo, quem é a pessoa que vai mais crescer no trabalho? É aquela que bajula o seu chefe. É aquela que age de maneira hipócrita. É aquela que chega lá e faz todas as coisas na frente dos outros para fazer propaganda de si mesmo.
São essas pessoas que se dão bem. Por isso que Jesus está dizendo, tome cuidado com esse tipo de fermento. Não haja desse jeito. Porque você não vai ser julgado simplesmente pelo que você faz, mas você vai ser julgado pela intenção do seu coração. Por isso que se você está dando determinadas coisas às pessoas para serem reconhecidas pelos outros, você não vai ter recompensa nenhuma no céu. Se você está orando simplesmente para que as pessoas te reconheçam como um homem de oração, você não vai ter recompensa nenhuma no céu. As coisas que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer para Deus e não para sermos reconhecidos pelos outros. Por isso, meus irmãos, é importante que a gente entenda que quando nós formos verdadeiros, muitas pessoas se levantarão contra nós e prevalecerão. Herodes prendeu Tiago e Pedro. Ele matou Tiago. O pessoal do Sinédrio pegou Estevão e apedrejou Estevão. Você vai ver que todos os apóstolos morreram martirizados. O próprio apóstolo João, um senhor de quase 100 anos de idade, foi preso e colocado em uma ilha que era, segundo as pessoas, era uma antessala do inferno. A faixa etária de vida lá na ilha de Patmos era de menos de 6 meses, isso para gente jovem, porque eles trabalhavam em cavernas, escavando pedras em minas, e 6 meses era a faixa etária de tempo que uma pessoa aguentava antes de morrer. E o Senhor colocou o seu apóstolo lá. Perceba, meus irmãos, que muitas vezes a gente sente isso. Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo, o Senhor não está fazendo nada. E aí o Senhor responde, não, Ele está fazendo isso com você porque eu mandei Ele fazer isso com você. Senhor, até tu. Porque o Senhor quer nos transformar. E a transformação só vem diante de muitas tribulações. Por isso Ele diz, dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Ele estava chorando, e muitas vezes é esse o sentimento que brota no nosso coração quando nós vemos tantos cristãos morrendo, perseguidos do outro lado do mundo. As pessoas muitas vezes falam de intolerância religiosa e realmente falta sabedoria para muitos cristãos aqui no nosso país. Mas, meus irmãos, nós sabemos que por conta de interesses econômicos, a maioria das mortes dos cristãos sequer aparece na televisão e nos noticiários. Por quê? Porque os muçulmanos, aqueles responsáveis por matar tantos cristãos, eles detêm grande parte da reserva de petróleo do mundo. E ninguém quer se intrometer nessa confusão. Os países poderosos como Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra, França, esses países, eles precisam do petróleo que vem do Oriente Médio. Então, muitas das atrocidades que são feitas aos cristãos sequer são noticiadas. A gente sabe que elas estão acontecendo, mas elas sequer são noticiadas. E quando a gente sabe dessas coisas, muitas vezes a gente chora, a gente sofre, e muitas vezes a gente chega, Senhor, mas essa pessoa estava lá, Senhor, fazendo a tua vontade, e por que aconteceu isso? E são mortes, muitas vezes, mortes perversas. Pessoas morrem queimadas, decapitadas, tem a sua família assassinada, e a gente às vezes tem um sentimento, Senhor, o que foi que aconteceu? Quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente vê a mesma coisa. Todos aqueles que não tiveram a marca da besta, todos aqueles que não se dobraram, que não se ajoelharam diante da estátua do anticristo, eles foram queimados vivos. Eles foram mortos, perseguidos. É isso que a Bíblia diz que vai ter para nós cristãos aqui. Por quê? Porque existe um paraíso para nós no céu. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Nós vamos vencer o mundo, porque o nosso Salvador também assim o venceu. Versículo 49: os meus olhos choram e não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. E é isso que é importante. Não desista de orar, não desista de pedir as coisas a Deus, de pedir as coisas que você acha certo.
Sabe, não desista de orar pelas pessoas que você ama. Não desista de orar pelas pessoas que te odeiam. Não desista de orar por aqueles que te perseguem. Não desista de orar. E ele diz, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Ele está dizendo, para mim parece que o Senhor não está me ouvindo, mas eu vou continuar batendo lá. Eu vou continuar pedindo, Senhor. Eu vou continuar clamando ao Senhor, porque eu creio que uma hora Ele vai me ouvir, uma hora Ele vai atentar para o meu pedido. É isso que é a qualidade do cristão verdadeiro. Ele persevera até quando? Até o fim. Somente aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. O cristão persevera, ele não retrocede, porque ele sabe que aqueles que retrocedem para a perdição. E nós não somos dos que retrocedem, mas daqueles que avançam, como está escrito, em Hebreus capítulo 11, se eu não me engano, não, Hebreus capítulo 10. Versículo 51. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse uma ave. Os que sem motivo são meus inimigos. Sabe? Esse é o sentimento. Eu nunca vi, meus irmãos, surgirem tantas pessoas falando mal de mim depois que eu me tornei cristão e comecei a pregar o verdadeiro evangelho. Quando eu era no mundo e eu fazia um monte de coisa, sabe, reprovável, mas a maioria das pessoas se relacionava bem comigo. Mas depois que eu comecei a pregar a verdade, que tem de gente que sai odiando, falando um monte de coisa, sabe, são coisas às vezes até agressivas assim, e a gente se sente desse jeito. Essas pessoas são meus inimigos sem motivo. Por quê? Porque o cristão ele não tem inimigo nenhum. O cristão paga com o bem aquele que lhe faz mal. O cristão perdoa. Se alguém faz algum mal para o cristão perdoa. Então o cristão ele não tem nenhum inimigo. Se você perguntar para um cristão quem é seu inimigo, meu inimigo são três: a carne, a minha carne, o diabo e o mundo, o sistema mundano que tenta me oprimir. Não, mas eu quero saber se tem algum inimigo de carne e osso. Ninguém, não tem. Porque a minha luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal que vivem nas regiões celestes. Por isso, meus irmãos, ele diz que são os que são nossos inimigos. Eles são inimigos sem motivo. Por quê? Porque se você está dando motivo para alguém ficar com raiva de você, isso não traz glória a Deus. Se nós somos perseguidos porque estamos fazendo as coisas erradas, então isso não traz glória a Deus. Mas se você está sendo perseguido porque está fazendo as coisas certas, então isso glorifica o nome do Senhor, e grande vai ser o seu galardão no céu. Por isso que ele diz, eles estão me odiando e é sem motivo, e eles estão me caçando como se eu fosse uma ave. O que a gente faz quando a gente pega uma ave? Ou a gente come, mata ela e come, ou então a gente coloca ela numa gaiola, presa. Esse é o sentimento que muitas vezes a gente tem. Versículo 53. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse, estou perdido. Esse foi o sentimento. Ele está dizendo, olha, lançaram pedras sobre mim e me colocaram em uma cova. E essa palavra cova aqui não fala simplesmente de uma caverna, mas está falando de uma cisterna, mais ou menos parecido com o que a gente conhece hoje em dia como esse reservatório de água, mas cisterna que chama, mas aquele que a gente coloca lixo, fossa, né? Então a gente sabe que aconteceu isso com o profeta Jeremias. Colocaram ele numa fossa e ele ficou até a cabeça de merda, de cocô, né? E esse foi o sentimento do profeta. E você olha para um negócio desse e diz assim, Senhor, o Senhor é na vida desse homem. E Deus disse para Jeremias, olha Jeremias, pregue e eu vou estar com você. Não foi o que ele disse logo no começo do chamado de Jeremias, lá em Jeremias, lá no começo do livro de Jeremias? Jeremias, não tema, porque o pessoal vai se levantar contra você, mas eu vou estar do seu lado. Como assim o Senhor está do meu lado? O Senhor não está vendo onde me colocaram? E ele pensou, eu estou perdido. Quantas vezes as pessoas tentaram matar Jeremias? Vou matar esse miserável, sabe? E o que foi que fez com que Jeremias fosse salvo?
foi justamente a pregação da verdade. O fato de Jeremias ser um profeta verdadeiro, o fato de Jeremias ser um homem de Deus, fez com que os inimigos do povo de Deus reconhecessem que Jeremias era homem de Deus. E quando eles destruíram a cidade de Jerusalém, a ordem do general adversário foi: cadê o profeta Jeremias? Solta ele, porque verdadeiramente esse homem é homem de Deus, ele disse tudo aquilo que de fato aconteceu. Mas o sentimento que a gente tem muitas vezes é que a gente está perdido. Nos colocamos passamos por determinadas situações. Perceba, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11 que nenhuma prova vem sobre nós que não possamos suportar. Mas você sabe como é que começa a segunda carta aos Coríntios? A segunda carta aos Coríntios, Paulo diz a seguinte coisa: quando eu estava lá em Éfeso, eu me desesperei da própria vida. Ou seja, ele disse: veio uma prova sobre mim que eu disse, estou perdido, vou morrer. Mas você sabe o que foi que fez com que Paulo recuperasse as suas forças e a sua confiança? Ele disse assim: eu me lembrei que o meu Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Então Paulo disse: ainda que me matem, Deus vai me ressuscitar para cumprir os propósitos dele. É entender isso, que os propósitos de Deus jamais podem ser frustrados, porque muitas vezes nós vamos nos sentir assim, como se estivéssemos perdidos, como se estivéssemos sem esperança. As dificuldades, elas têm essa capacidade de fazer isso com a gente, de tirar, de minar a nossa esperança. E muitas vezes a gente acha que o propósito de Deus não vai se concretizar. Versículo 55: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Mas perceba, meus irmãos, é isso que acontece na vida de um eleito de Deus. Quanto mais sofrimento ele passa, mais alto e mais sincero é o clamor dele em relação a Deus. Diferentemente dos ímpios, os ímpios, eles conseguem fingir que são crentes quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão mal, eles revelam de fato quem eles são. Se Deus fosse de verdade, ele não ia permitir que eu passasse por isso. Não acontece assim com os eleitos. Os eleitos, à medida que eles sofrem, eles não se afastam de Deus, mas eles se aproximam de Deus mais ainda. A gente percebe que o sofrimento é esse divisor de águas, aonde você vai percebendo quem é joio e quem é trigo, quem é ovelha, quem é bode, quem é de Deus e quem não é. Quando é que você percebe? Quando você coloca os dois no sofrimento. É a mesma coisa, meus irmãos, quando você vai pegar o ouro, e se eu pegar para você um ouro falso e um ouro verdadeiro, como é que eu faço para saber a diferença? Eu coloco no forno. E eu coloco numa temperatura muito elevada. O ouro verdadeiro, ele não vai ser destruído com a temperatura elevada. Muito pelo contrário, ele vai ficar ainda mais limpo e mais puro. Mas aquele outro ouro falso, ele vai se desfazendo. Por quê? Porque ele não suporta o que o ouro verdadeiro suporta. O cristão suporta coisas que os não cristãos não suportam. Por quê? Porque eles foram recriados. Sabe, quando o Senhor nos recriou, Ele colocou dentro de nós do seu próprio Espírito. E hoje habita dentro de nós uma força que muitas vezes a gente nem conhece direito, mas está aqui dentro. E nós só vamos perceber que essa força está aqui dentro quando nós passarmos pela dificuldade. Nós vamos passar por determinadas coisas que a gente vai dizer: eu achava que eu não ia passar por isso, mas passou. Por quê? Porque Deus habita em nós através do Espírito Santo, nos dando força quando nós achamos que não temos força, nos dando sabedoria quando nós achamos que não temos mais saída. E essa é a grande questão. Ele diz: da mais profunda cova eu invoquei ao Senhor, ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. Olha que maravilha. Ele pensou que o Senhor não estava ouvindo, mas ele disse: eu vou clamar ainda mais. E ele clamou, e ele clamou, e ele clamou, até que o Senhor respondeu e disse: não temas. Perceba, meus irmãos, que a resposta do Senhor, na maioria das vezes, não é do jeito que a gente quer. A gente está pensando que o Senhor vai dizer: tudo bem, Jeremias, cheguei aqui, qual é o problema? Vou resolver ele. Não, ele diz: não temas.
O que Jesus está dizendo? Confie em mim. Mas Senhor, eu estou até confiando, mas o Senhor está vendo, o negócio está aqui, está difícil. Ele diz, confia em mim, rapaz, ó, tranquilo. A resposta do Senhor muitas vezes nos deixa de cabelo em pé. O Senhor Jesus estava em Jerusalém, chegando em Jerusalém, era um dia de festa, e alguns judeus gregos chegaram lá, e eles procuraram os discípulos de Jesus, porque eles ficaram sabendo da fama de Jesus, e eles queriam levar Jesus para a Grécia. E meus irmãos, a Grécia naquela época era o berço da cultura, né? Foi a própria Grécia que influenciou a cultura do Império Romano que estava dominando naquela época. E eles queriam levar Jesus para a Grécia. E agora Filipe, o evangelista, Filipe está achando, não é o evangelista, perdão, mas Filipe está achando que agora chegou o momento, agora Jesus vai decolar. Agora ninguém segura o nosso mestre. Ele vai sair aqui de Israel, vai chegar na Grécia, e da Grécia ele vai botar esse mundo todo no bolso. E aí ele vai até Jesus todo alegre. Jesus só não sabe conseguir agendar uma pregação para você na Grécia. Vou fazer uma semana de avivamento na Grécia. Aí a resposta de Jesus, o pessoal está ali, está querendo que a gente responda, quando é que o senhor pode ir lá? A resposta de Jesus foi o seguinte: o grão de trigo, se não morrer, ele não dá fruto, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Agora imagine Filipe dando essa resposta: olha, o meu mestre disse que o grão de trigo, se morrer, dá muito fruto, se não morrer, não dá fruto nenhum. Sabe, eu não estou perguntando isso, eu perguntei se ele vai lá pregar na Grécia ou não. Perceba que a resposta do Senhor nem sempre é do jeito que a gente quer ouvir, mas a gente tem que se alegrar simplesmente porque Ele nos respondeu. Não é Deus que tem que mudar mais uma vez para nos agradar, mas é a gente que tem que mudar. Perceba, não é um Deus santo que tem que deixar de ser santo para se comunicar comigo. Sou eu que sou pecador, que preciso me santificar para me comunicar com Deus. Perceba que não é Deus que tem que descer, somos nós que temos que subir. Você quer entender a linguagem celestial? Então seja santo, como o Senhor nosso Deus é santo. Você quer entender o que Deus te fala? Então medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Seja um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra do Senhor. Muitas pessoas, meus irmãos, passam por determinadas passagens da Bíblia. Sabe, uma vez eu conheci uma pessoa que era dessas igrejas mais espirituais, por assim dizer, e essa pessoa uma vez veio até mim e disse assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo, já tem uns 3 dias que Deus está me dando uma revelação, e está me levando a meditar numa passagem lá em Apocalipse capítulo 3, de uma tal de uma igreja de Laodiceia, mas eu não sei o que ele quer falar comigo. Como assim você não sabe o que ele quer falar com você? Como é que a pessoa lê a passagem da igreja de Laodiceia e não entende nada? Meus irmãos, a maioria das pessoas lê e não entende nada. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. O coração deles está endurecido. Por isso, meus irmãos, para que a gente entenda o que Deus está falando, a gente precisa conhecer a Deus através da sua palavra. Então, para uma pessoa que conhece a Deus e que ouve Deus dizendo não temas, ele já ouviu tudo que ele precisava ouvir. Ele já sabe o que esse não temas significa. Sabe o que esse não temas significa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Sabe o que esse não temas significa? Significa: não vos preocupeis com o que heis de comer, com o que haveis de vestir, porque os pássaros do céu o Senhor sustenta, os lírios do campo o Senhor veste, quanto mais vocês que são filhos dele. Sabe o que esse não temas significa? Significa o que está escrito em Mateus 28, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Perceba, meus irmãos, quando você conhece a Deus, você consegue se comunicar com Deus. Quando você não conhece a Deus, parece que o Senhor está falando um outro idioma para a gente. É por isso, meus irmãos, que a gente vê a aplicação das parábolas na Bíblia.
Muitas vezes, e esse é o esforço de todo pregador, qual é o esforço de todo pregador? É tornar as palavras de Deus ainda mais compreensíveis. Mas, meus irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, às vezes a gente entende que por mais esforço que a gente despenda, por mais esforço que a gente faça para que as coisas, para que a Bíblia se torne simples para as pessoas entenderem, a maioria das pessoas não vai entender. E elas não vão entender porque elas não têm inteligência para isso. Elas não vão entender porque Deus não quer que elas entendam. Porque elas não receberam ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, e não tiveram seus corações trocados. É isso que a gente percebe quando Jesus diz: olha, com vocês eu falo abertamente, mas para aqueles que não são meus discípulos eu falo através de parábolas. Senhor, por que o Senhor fala através de parábolas? Para que eles ouçam e não entendam, para que eles olhem e não vejam, para que eles não se arrependam e não sejam perdoados. Sabe, a gente olha para uma realidade dessa e a gente fala: mas Senhor, eu pensei que o Senhor queria que todo mundo entendesse e que todo mundo fosse assim. Meu filho, se Ele quisesse isso, já teria feito isso. Os planos de Deus são os planos de Deus e nós não podemos mudá-lo. Por isso Ele diz: não temas, não temas. Versículo 58, pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. E Ele diz agora: Senhor, agora eu entendi, o Senhor remiu a minha vida. Remir a vida significa: Senhor, o Senhor me comprou. Perceba que muito tempo antes do Senhor Jesus vir, o entendimento já era esse. Esse entendimento vem desde Jó, que foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Jó, que viveu numa época antes de Moisés, que escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Jó, quando ele está passando todo aquele seu sofrimento, ele clama e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que vive aquele que vai me remir, aquele que vai me comprar, aquele que vai pagar os meus débitos, e Ele há de se levantar ao meu favor. Por isso, meus irmãos, essa é a nossa fé. O Senhor remiu a nossa vida. Por que você acha que você é salvo? Pelas suas obras? Não, porque Cristo morreu no nosso lugar. Esse é o Evangelho. Agora, se de fato eu creio que Cristo morreu em meu lugar, a minha vida vai ser uma vida em gratidão a tudo aquilo que eu sei que Ele fez por mim e que Ele conquistou para mim naquela cruz. Versículo 59. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. E ele continua: ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, as acusações dos meus adversários, o seu murmurar contra mim todo dia. Sabe, meus irmãos, Ele está fazendo o que todo crente tem que fazer. Se você tem algo no seu coração que está lhe dando angústia, que está lhe dando aflição, se você tem algo no seu coração que de repente está fazendo brotar uma raiz de amargura, o que é que você tem que fazer? Entregar a Deus. Abram, por favor, rapidamente Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 diz o seguinte: versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe, se existe alguma coisa que está trazendo aflição, angústia, ou até muitas vezes amargura ao seu coração, é a Deus que você tem que falar essas coisas, é a Deus que você tem que se queixar. Por isso que nós subaproveitamos as nossas orações. Oração é o ato de falar com Deus, e falar com Deus é algo que muda a gente. E uma das principais coisas que mudam em nós é quando nós apresentamos ao Senhor as nossas aflições.
Senhor, estão fazendo isso comigo e isso. Senhor, estão fazendo aquilo comigo. Ó Deus, estão assim, estão agindo desse jeito. Olha, Senhor, estão fazendo desse jeito. Está doendo aqui, está doendo ali. Senhor, me acode. É isso que a gente faz. Senhor, as pessoas estão me tratando desse jeito, eu não estou conseguindo perdoar. Senhor, Senhor, Senhor. É assim que a gente encontra na Bíblia. Por isso que às vezes a pessoa diz assim: ah, pastor, não sei por que tem que orar tanto. Meu filho, você tem que orar porque você precisa orar. Porque você precisa. Se você não apresentar ao Senhor essas afrontas que você tem recebido, você vai ficar cheio de ódio e de amargura no seu coração, e rapidamente você vai perder o amor e vai se afastar da verdade. Para que você não ande sobrecarregado, você precisa aprender a descansar em Cristo. Você precisa entregar a Ele todas as coisas que têm trazido sentimentos ruins ao seu coração. Versículo 62, já terminando: as acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim acontecem o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam, e eu sou objeto de sua canção. Tu lhes dará a paga, Senhor, segundo as obras das tuas mãos. Meus irmãos, nós confiamos na justiça de Deus. Nós não confiamos na nossa própria justiça. Primeiro, só pode trazer justiça aquele que é justo, e nós não somos. Nós somos justificados. É por isso que Jesus, quando foi pego uma mulher em flagrante adultério, a pena, segundo a lei, era o apedrejamento. Então o que é que Jesus disse? Tudo bem, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então nós não podemos julgar no sentido de trazer condenação. Nós temos que julgar no sentido de discernir bem todas as coisas. Mas nós não temos que trazer condenação. Por quê? Porque o juízo vem da parte de Deus. O Senhor diz: minha é a vingança e eu retribuirei a cada um naquele dia. Por isso que nós nos entregamos àquele que julga retamente todas as coisas. Porque o homem olha a aparência, mas Deus é aquele que sonda o coração. Por isso que nós confiamos no julgamento de Deus, e a gente pede para que Ele observe. E Ele diz: eu sei que o Senhor dará a paga a cada um segundo as suas obras. Lá no livro do Apocalipse a gente lê essa mesma redação. Quando se abrem os livros no dia do grande julgamento, o Senhor manda que abram os livros, e cada um vai ser julgado segundo as suas obras, e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Não por conta do pecado de Adão e não por conta do pecado alheio, mas serão julgados e condenados pelos seus próprios pecados. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos, todas as vezes que formos ofendidos, nós precisamos perdoar e entregar aquela ofensa a Deus, que é Ele que julga retamente todas as coisas. Perceba algo, meu irmão: todas as vezes que uma pessoa age mal contra você, antes ela desobedeceu a Deus. Antes da pessoa me ofender, por exemplo, quando uma pessoa age de violência contra mim, antes daquela pessoa me violentar, ela pecou contra Deus. Antes daquela pessoa me agredir, ela pecou contra Deus. E ela vai ter que dar conta do seu pecado naquele dia. Por isso, meus irmãos, continuando: tu lhes dará a paga, Senhor. Tu lhes dará cegueira de coração, e a tua maldição imporás sobre ele. Meus irmãos, sabe qual é a maior punição, por assim dizer, aqui na terra de Deus para os ímpios? É o que o irmão João nos ensinou em Romanos capítulo 1, o que a gente chama de abandono judicial. É o que a gente vai encontrar também lá em Romanos capítulo 9, porque Deus amou a Jacó, mas não amou a Esaú. A gente vai encontrar a mesma coisa em Malaquias. O que Deus fez com esses ímpios? Ele entregou eles às suas próprias paixões. Vocês querem fazer as coisas erradas? Então façam as coisas erradas. A gente vai ver isso também em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O Senhor está pregando a verdade, mas tem pessoas que estão doidas atrás da mentira. Elas só querem sinais, elas só querem o alívio, elas só querem ter a sua vida melhorada. Elas não querem Deus, elas querem melhora na sua vida. E o que é que Deus faz? Envia a essas pessoas o espírito do erro, para que as pessoas creiam na mentira e sejam condenadas. Por isso, meus irmãos, quando nós encontramos essas igrejas heréticas,
abarrotadas de gente, isso já faz parte do juízo de Deus se cumprindo. O juízo de Deus para o falso crente é um falso pastor, é um falso profeta, é uma falsa igreja. Deus abandona essas pessoas às suas próprias paixões e às suas próprias concupiscências. Então é isso que ele está dizendo: o Senhor dará a essas pessoas cegueira no coração e a tua maldição imporás sobre ela. Essa é a grande maldição. Permitir que essas pessoas continuem mortas em seus delitos e pecados e que elas não sejam regeneradas. Versículo 66, concluindo: na tua ira os perseguirás e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Aqui ele já está falando do segundo juízo, por assim dizer, que é o juízo celestial. É quando de fato lá essas pessoas serão punidas. Eu quero que você abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, diz o seguinte: eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, a saber, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É isso que ele está falando: na tua ira os perseguirás e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Por isso, meus irmãos, sim, o nosso caminho é difícil, mas sim, ele está nos levando ao céu. Sim, nós vamos passar muitas dificuldades aqui, mas lá nós vamos morar em um lugar onde não há choro, onde não há tristeza, onde as primeiras coisas já passaram. E o que é que a gente pode extrair de tudo aquilo que a gente estudou na manhã de hoje? Eu quero deixar simplesmente uma palavra para que a gente ore e termine o culto de hoje. É a palavra perseverança. Sabe, meus irmãos, diante das dificuldades, é a única palavra que tem que gritar, por assim dizer, no nosso coração: eu preciso perseverar. Desistir nunca é uma opção para o cristão. O cristão é aquele que ele continua seguindo em frente, ele continua seguindo o caminho, por mais íngreme que seja, por mais duro que o caminho seja, por mais estreito que aquele caminho seja, ele continua seguindo aquele caminho, porque ele sabe que aquele é o único caminho que leva à salvação, que leva à vida eterna. Que nós não venhamos a olhar para trás como olhou a mulher de Ló, acreditando que existe alguma possibilidade de salvação para esse mundo. Não, esse mundo é a cidade da destruição. Esse mundo será destruído com fogo. Esse mundo, a tendência é pior. Tá melhor, filho? Esse mundo, a tendência é piorar cada vez mais. É isso que a gente tem que perceber. Por isso a gente precisa perseverar. A gente não pode desistir diante das dificuldades. A gente precisa perseverar e perseverar e perseverar. E deixa eu lhe dizer, muitas pessoas vão desistir. Muitas pessoas vão te influenciar a desistir. Uma das coisas que a gente aprende na igreja é que quando uma pessoa se desvia, ela nunca quer se desviar sozinha. Todas as pessoas que saíram daqui da igreja, saíram porque não concordavam com a doutrina que era pregado aqui. As pessoas, elas queriam levar outras pessoas. E normalmente diziam: não, eu não concordo, eu acho que ele é muito radical. Deus não quer isso pra gente, não é desse jeito. E normalmente essas pessoas, elas vão atraindo outras pessoas para o mesmo engodo. E a gente tem que tomar cuidado com a nossa fé. Uma fé que foi dada de uma vez por toda aos santos, como está escrito na carta de Judas. Por isso persevere. Persevere mesmo quando você se sentir que parece que é só você que está aqui.
perseverando. A gente vê isso na vida de Elias. Elias diz ao Senhor: Senhor, só eu restei. O Senhor disse: não, Elias, existem 7.000 joelhos que eu reservei para mim. Muitas vezes no caminhar vai parecer que todos desistiram, que só tem a gente, mas se você continuar a caminhar, você vai ver que logo aparecerão pessoas ao seu lado que também estão seguindo o mesmo caminho e estão andando na mesma direção. Por isso, meus irmãos, persevere, persevere, persevere. Vamos orar. Senhor,